Eu vou calcular agora o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 30 graus. Nós vamos pegar aquele mesmo triângulo que nós montamos na seção anterior e vamos arrumar nessa tabela. A tabela aqui é seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60 graus, que são os três arcos notáveis. Para calcular o 30 graus, nós vamos fazer aqui, aplicar a ideia do seno. Primeiro é o seno, tá? Então vamos colocar, o que é seno de 30? Como é a definição de seno? É o que? É cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto a 30 graus? Que está do outro lado, ó, esse lado aqui embaixo. Esse cateto, L sobre 2 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vai ficar aqui L sobre 2, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é L. Aqui eu vou deixar o L sobre 2 e multiplicar pelo inverso desse denominador. Então vai ficar L sobre 2 vezes 1 sobre L. Aqui eu cancelo esse L com L. O que vai sobrar aqui? 1 sobre 2. Então, seno de 30 equivale a 1 sobre 2, ou é igual a 1 sobre 2. Então, vamos colocar aqui na tabela. Esse é o primeiro valor que nós obtivemos agora. Vamos lá calcular o cosseno agora. Cosseno de 30. O que é a ideia de cosseno? Cosseno é o cateto adjacente, que é essa altura que nós encontramos ainda há pouco, dividido pelo valor da hipotenusa. Então, vai ser L raiz de 3 sobre 2, dividido por L, que é o valor da hipotenusa. Vamos conservar essa primeira fração, L raiz de 3 sobre 2, e multiplicar pelo inverso do denominador. L raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L. Esse L corta com esse L aqui embaixo. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, então fica raiz de 3 sobre 2. Esse é o valor do cosseno de 30 que nós vamos colocar aqui, raiz de 3 sobre 2. Vamos calcular agora a tangente de 30. O que é a tangente de 30 para definição? É a medida do cateto oposto, que aqui é L sobre 2, pela medida do cateto adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2. Então vamos colocar aqui, ó, L sobre 2 dividido por L raiz de 3 sobre 2. Vamos conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Ó, o 2 aqui foi para cima e o L raiz de 3 foi para o denominador. Vamos cancelar os termos semelhantes. L com L, 2 com 2. Quando você corta tudo aqui em cima, sobra 1 e aqui embaixo sobra a raiz de 3. Bom, para efeito de cálculo, essa raiz de 3 não fica conveniente você deixar aqui no denominador. Então, você faz o quê? Você racionaliza, multiplicando raiz de 3 aqui no numerador e denominador. Então, vai ficar assim, ó, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Quanto é raiz de 9? 3. Então, tangente de 30 dá raiz de 3 sobre 3, que é o valor que nós vamos colocar aqui. Então, nós fechamos aqui, gente, a primeira linha da nossa tabela. Agora, vamos ver o seno, cosseno e a tangente de 60 graus. Seno de 60 graus. O que é o seno de 60, pela definição? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é L raiz de 3 sobre 2, aqui, ó, e a hipotenusa é L. Conserva a primeira fração, L raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso do denominador. Então, 1 sobre L. Cortando L com L, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, e aqui embaixo sobra só o 2. Então, nós vamos ter aqui raiz de 3 sobre 2, que é o valor do seno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é cateto adjacente, que é L sobre 2, sobre hipotenusa. Então, aqui vai ficar L sobre 2 dividido por L. Conserva o L sobre 2, multiplica pelo inverso de L, que é 1 sobre L. Cortando o L com L, vai ficar aqui 1 sobre 2, que é o cosseno de 60 graus. E a tangente de 60, qual é a definição de tangente? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ficar L raiz de 3 sobre 2, dividido por L sobre 2. Conserva o L raiz de 3 sobre 2, multiplicado pelo inverso de L sobre 2, que é 2 sobre L. Vamos cancelar agora o L com L, o 2 com 2. Aqui embaixo ficou só 1, não vai influenciar em nada, e aqui em cima sobra raiz de 3. Então, a tangente de 60 é raiz de 3. Nós fizemos esse cálculo todo aqui, gente, para comprovar que realmente daqui desse triângulo nós temos todos os valores.
Mas se nós quiséssemos obter esses valores de seno, cosseno e tangente de 60, nós poderíamos nos basear com os valores de 30. Por que você diz isso, professor? O que tem a ver? Porque quando você soma 30 mais 60, dá 90. Eles são ângulos complementares. Então, quando isso acontece, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Olha, pode observar que o seno de 30, que é meio, é igual ao cosseno de 60. E o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, é igual ao seno de 60. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Isso quando eles são complementares. E a respeito da tangente, a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Então, se você fizer o inverso de raiz de 3 sobre 3, o resultado vai dar raiz de 3. Então, nós poderíamos ter completado essa tabela usando essa relação devido aos ângulos serem complementares.